Um importante espaço para a cidade de Piracicaba teria que receber também o nome de alguém especial. Martha Wright Watts foi uma missionária metodista. Nasceu no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Professora formada, chegou ao Brasil em 1881. Fundadora do primeiro colégio metodista do país, foi também peça fundamental do Instituto Educacional Piracicabano. Martha Watts era uma missionária americana que veio para o Brasil com 36 anos. É uma história quase meio romanceada. Ela vem para o Brasil depois de perder um noivo na Guerra da Secessão Americana e talvez tenha vindo para o Brasil já meio desencantada e buscando outras alternativas. Ela toma um navio em Nova York, sem saber português, e depois de 60 dias de viagem, chega num país onde ela não domina a língua, conhece muito pouco, desembarca no Rio de Janeiro e vem parar em Piracicaba. Ela chega com uma carta de apresentação e anos depois há um relato de um sobrinho do Moraes Barros contando uma situação que deve ter sido assim um pouco constrangedora. Ela bate na casa da família dos Moraes Barros com essa carta de apresentação de alguns norte-americanos sem falar uma palavra em português, e os Moraes Barros resolvem acolhê-las. Duas missionárias que eles não conhecem, que não conseguem se comunicar, sabendo apenas que elas estão chegando a Piracicaba com novas ideias e querendo fundar um colégio. E os primeiros 15 dias que elas passam na cidade, elas passam hospedadas na casa dos Moraes Barros, que vão ser os grandes parceiros dela em toda a luta nos anos seguintes para fundar o Colégio Piracicabano. Piracicaba, neste momento, no final do século XIX, está passando por um intenso processo de transformação econômica e social. Justamente na década de 1880, que há um incremento da produção econômica relacionada sobretudo à produção de açúcar. Nessa mesma década, 1880, dois dos principais engenhos voltados para a produção da cana-de-açúcar são fundados em Piracicaba, um engenho central de Piracicaba e o engenho de Monte Alegre. Então há um intenso crescimento da produção econômica e juntamente junto com esse processo de aumento da produção econômica, estão começando a chegar no Brasil, em Piracicaba, nesse momento, na década de 1880, as primeiras grandes levas de imigrantes. Então, essas duas transformações são bastante relevantes para o contexto social e econômico de Piracicaba, que também, no final do século XIX, começa a acompanhar o processo de modernização da produção e urbanização. Então, Martha Watts chega em Piracicaba nesse contexto das grandes transformações econômicas e sociais relacionadas também à gradual abolição da escravidão no Brasil. A escravidão está gradualmente sendo extinta e está havendo uma nova organização do mercado de trabalho, organização essa onde o imigrante vai exercer um papel importante, não só imigrante, mas trabalhadores nacionais. Não se pode falar sobre a trajetória de Martha Watts sem mencionar a participação de Maria Renotti, uma das pioneiras da medicina social no Brasil, que mudou-se para o país quando aceitou um emprego como governanta. Tempos depois, foi contratada como professora no Colégio Piracicabano. Renotti, que estava à frente dos padrões e costumes das mulheres do seu tempo, trilhou, juntamente com Martha Watts, o caminho que revolucionou a educação. É na junção da Maria Renotti com a Martha Watts que o colégio consegue desabrochar e consegue realmente ter
essa característica que vai marcá-lo de trazer inovações pedagógicas. Ele vai se diferenciar muito do que Piracicaba tinha então. Aquele final de século, Piracicaba tinha 4 escolas que ofereciam instrução feminina. Mas eram escolas que ofereciam bordado, cozinha, poesia, um pouco de música e só. O colégio passa a oferecer realmente àquelas meninas que chegam uma instrução completamente diferente, ou pelo menos a possibilidade de estudar de forma diferente. Em 1884, quando se inaugura já o prédio novo, esse prédio onde hoje está o Centro Cultural, o colégio já tem 66 alunos até os 15 anos de idade. Em 1889, essas alunas saem de Piracicaba e vão prestar exames em São Paulo, a sede da província, e são aprovadas em cursos de direito e de farmácia, o que para Martha Watts é realmente o atestado mais do que claro da qualificação daquilo que o colégio vem oferecendo. Não é possível nunca se esquecer que Martha Watts era, mais do que uma educadora, ela era uma missionária. Ela veio para o Brasil como uma missionária metodista que entendia que a educação era uma forma também de salvar as pessoas. Esta foi Martha Watts, uma mulher à frente do seu tempo, que se aventurou por terras estrangeiras movida por sua convicção religiosa, que revolucionou a educação de uma era. Os frutos de tanto esforço são colhidos até os dias de hoje, tendo o Colégio Piracicabano como referência nacional e um centro cultural que leva seu nome e seu legado, preservando sua memória. Quando se lançou a ideia do Centro Cultural, em 2001, na verdade se comemoravam os 110 anos do Colégio Piracicabano. E ele surgiu dentro de uma proposta da direção-geral do IEP, de compromisso realmente com o estudo da memória e da história também de Piracicaba. É uma alegria ver o Centro Cultural, 10 anos depois, funcionando e dentro, cumprindo aquele papel, né, histórico, cultural, né, até turístico, né, acadêmico que ele tem. Então, para nós que participamos dessa criação, né, eu pessoalmente me sinto muito feliz porque é o tipo de proposta que veio ao encontro da cidade de Piracicaba, uma cidade que tem um valor histórico para nós metodistas, para nós que trabalhamos na educação metodista, para o Colégio Piracicabano e para a universidade, um espaço importante, né, de cultura para a cidade, um espaço importante de história, de memória para a instituição e um espaço de cultura, de exposição, e é considerado uma dos cartões de visita de nossa cidade. Então, passado esse tempo, né, nós achamos que o projeto continua cumprindo seu papel, mas nós queremos que ele permaneça décadas e décadas, né? Aí é um desafio para as gerações que vão nos suceder, de garantir esse espaço, né, essa beleza que é o Centro Cultural, e é uma marca, né, da qualidade educacional que a Universidade Metodista e o Colégio Piracicabano tem. Então, tudo isso tem a ver muito com a nossa proposta, como uma instituição, proposta diferenciada, qualificada de educação. E cultura e educação são parte de uma mesma proposta. Você não pode separar a educação de cultura. E eu fico muito feliz em ver que isso continua, né? E a proposta da instituição mantém na linha de dar aos seus estudantes, aos seus professores, funcionários, este modelo, né, de educação que sempre inspirou Martha Watts, que é a nossa fundadora, uma educadora de maior qualidade, que nos impulsiona a semente que ela lançou, Martha Watts,
nos impulsionou e continua impulsionando outras pessoas a lançar sementes, né? Ela lançou uma semente em Piracicaba, outra em Petrópolis, depois em Belo Horizonte, como educadora que foi. Aqui também conheci meu marido, né? Naquele tempo, o colégio, o meu dormitório era no último andar e era difícil, só pela janela que nós podíamos acenar um para o outro. Quando eu ouvia a nossa música, que ele passava na calçada, ele morava aqui com a família, passava aqui na calçada, assobiando a música, eu subia depressa na cabeceira da cama só para dar um aceno. Era bonito, viu bem? O romance naquele tempo era bem diferente de hoje, né?